O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Caldo de Cultura começa agora e nesta edição você vai conferir uma peça de teatro que relembra o autor Bartolomeu Campos de Queiroz, o Festival de Cinema de Pinhais e o recital de Lelo Jobim. Fique com a gente, o Caldo de Cultura está no ar. A peça Tempo de Voo faz uma transposição da literatura para os palcos. O escritor escolhido foi Bartolomeu Campos Queiroz. O mineiro é reconhecido pelo incentivo à leitura e também pela musicalidade em suas prosas. Um fomentador da leitura no Brasil. Bartô, como era conhecido pelos amigos, foi muito mais do que um escritor, era um agente efetivo de leitura. Foram 40 obras publicadas com um único objetivo, atingir os professores para chegar nos alunos. A gente teve a oportunidade de, além de contar com a obra dele, com registros, conversar com alguns amigos dele, né? E um deles falou para a gente que ele escrevia para os professores para chegar até os alunos, porque ele acreditava muito na literatura, na leitura como uma importante ferramenta de transformação social, cultural, e a gente também. Temas como infância, ciganos e a liberdade são questões propostas na obra de Bartô, que usa a memória e a fantasia para criar uma metalinguagem que aproxima o leitor da obra. Mais do que mergulhar nas prosas de Bartolomeu, quem lê vive uma experiência única. E justamente para mostrar toda esta riqueza do trabalho do escritor, a Companhia Ilimitada transpôs da literatura para os palcos o texto do autor. A gente ficou com bastante vontade de que a obra dele transitasse por outros caminhos além da literatura. Como leitores dele e também atores, a gente fez essa ponte de trazer a obra dele para o palco. Como ele tem um viés bastante autobiográfico, principalmente nessas obras que a gente escolheu, acabou que o trabalho também teve esses depoimentos autobiográficos do elenco, junto com a direção do Rafael Camargo. E a gente construiu um texto, então, que além do Bartolomeu também conta com depoimentos do elenco e da equipe de forma geral, que acabou se envolvendo dentro desse universo que ele nos transporta, né? Inspirada em 6 livros, a peça ganha o nome de um deles, Tempo de Voo. No palco, os atores fizeram uma ponte entre as obras e as próprias histórias. Como o nome já diz, a ideia aqui é deixar o tempo de lado e refletir sobre a vida e suas singelezas. É uma suspensão do tempo. Então, a gente já, de cara, já convida a plateia para desacelerar. Aqui é um outro tempo que a gente propõe. E a gente ficou pensando nisso durante o processo. Por que a gente está trazendo isso hoje, né? Acho que pela necessidade mesmo de uma parada, de reflexão e de afeto. Você vai conhecer agora um festival que surgiu de mostras independentes de curtas-metragens de uma oficina de cinema. É o Festcine, o Festival de Cinema de Pinhais, que está em sua 4ª edição e já tem um reconhecimento nacional. Tudo começou com as oficinas de cinema feitas pelo Centro Cultural da cidade. O envolvimento da comunidade foi tamanho que surgiu a primeira mostra de cinema. Dali para o Festival de Curta Pinhais foram apenas 2 anos. Hoje, o Festcine é reconhecido em todo o Brasil por incentivar a 7ª arte nos mais diversos estilos. Visando a necessidade de mostrar esses trabalhos, nós criamos uma mostra de cinema. E essa mostra, na 2ª edição, já tornou-se assim, um corpo onde a região metropolitana passou a nos procurar para querer participar também. E aí, com isso, criou-se o Festival de Cinema de Pinhais, o Festcine,
né, que hoje ele é conhecido no Brasil todo. Em sua quarta edição, a programação deste ano inovou com a categoria Curta Estudantil, que apresentou filmes feitos com câmeras de celulares. A gente sentiu na pele mesmo que muitos alunos da nossa rede de ensino têm o interesse pela área. Até uma questão que a gente vem trabalhando muito com as escolas, no sentido pedagógico, de realmente a cultura e a educação elas caminham juntas. E a gente tem que se apropriar dos meios que eles estão tendo acesso e estão se familiarizando mais para alcançar a atenção dentro de sala de aula. E a partir disso, muitos alunos inscreveram trabalhos, mas por questões de qualidade técnica mesmo, por não ter câmera, não ter a captação de som adequada, eles acabavam ficando aquém na avaliação junto com filmes que já vêm de algumas produtoras. Então a gente resolveu dar essa chance, criando essa categoria estudantil com câmera de celular, para que eles não desistam, continuem trabalhando com isso e tenham o nosso respaldo e o nosso auxílio daí de trazer eles, dizer não, ó, legal o teu trabalho, né, faz isso, trabalha dessa forma para a gente não perder essa galera que tem o gosto, mas ainda falta aprender e equipamentos, né. Foram mais de 70 trabalhos inscritos nas mostras e as produções vieram de todo o Brasil, inclusive de outros países, como Argentina, Cuba e Venezuela. A programação contou com palestras culturais e entre elas estavam a do Atividade Cineclubista de Maringá, que desembarcou em Pinhais para fomentar a prática do cinema na região. A gente pretende trazer isso para cá, no sentido de trazer o acesso, a democratização, né, para o pessoal poder ter acesso a essa linguagem toda e a importância da mostra está vinculada a essa abertura, né? A trazer esse material para que o povo possa estar assistindo e debatendo junto com a gente, trocando ideias. Em 5 dias de exibição, mais de 700 espectadores passaram pelo Festcine, que tem como único objetivo o incentivo à cultura. Você virou machão agora? Vai bater e não bate! É um intercâmbio cultural, é um intercâmbio social, é um fomento de uma formação do cidadão através da cultura e como eu já disse, dos meios que eles conseguem ter mais acesso e mais disponibilidade e vontade de acessar. Das experimentações do cantor Lelo Jobim surgiu o recital solo Vaga Lua. Mais do que apresentar canções, a ideia de Lelo é fazer uma reflexão sobre o sentido da vida. A lua foi a inspiração para o recital solo de Lelo Jobim. As canções transitam entre o erudito e popular e trazem uma reflexão da condição humana. Eu estou transitando muito entre o popular e o erudito, né? Eu acredito que a música ela deve ser fundida, a gente não deve dividir entre popular ou entre erudito, né? Dividir isso, essa dicotomia coloca como se uma fosse melhor que a outra e não é isso, né? Cada uma tem sua forma de ser. E eu cheguei na concepção do espetáculo enquanto tendo a lua como cenário, porque eu acredito que a lua é uma inspiração para todo mundo, né? Esta é a primeira apresentação solo de Lelo, quer dizer, não tão solo assim, já que várias intervenções de colegas do coro da UFPR fazem parte do espetáculo. A ideia do recital veio das reflexões de um coletivo de artes do qual Lelo faz parte. São 7 músicos, 3 pianistas, a Karina, o Hermes e o Gabriel, que são correpetidores do coro, né? Mais 3 amigos meus que participam, o Gregório tocando violoncelo, o Hélio tocando viola caipira e o Jean tocando violão. E a gente faz parte de um coletivo artístico chamado Mimesis Conexões Artísticas, onde a gente desenvolve trabalho principalmente na área de artes visuais e música, né? Então a gente veio trazer um pouco desse trabalho para cá. A direção do espetáculo ficou a cargo de Lester Baldini, que também faz pela primeira vez este papel. Toda a formação musical dele vem da experiência no coro e no madrigal da UFPR. O espetáculo é resultado do processo de pesquisa musical vivenciada nos grupos. É um trabalho desenvolvido há muitos anos, na verdade, pelo maestro, né? De sempre de construir, de experimentar, de desenvolver essa parte da pesquisa mesmo, né? Dentro da universidade, pesquisa de voz, pesquisa de espetáculo, né? O teatro é experimental, então aqui surgem muitas ideias novas também, né? Muitos concertos diferentes, que surgem inclusive da iniciativa dos próprios cantores.
A gente faz uma pausa rapidinha e depois do intervalo você vai conhecer o projeto que faz desenhos das cidades e também a exposição do carioca Daniel Murgel. Não sai daí, o Caldo de Cultura volta já. Estamos de volta e hoje te mostrando um pouquinho das novidades culturais da cidade. Curitiba sediou o primeiro encontro Urban Sketchers do Brasil e o Caldo foi conferir um pouquinho do trabalho deste grupo. Desenhos que parecem gravuras, preciosismo de detalhes que fazem com que cenas do cotidiano tomem formas únicas. Estes são os Urban Sketchers. O movimento é uma comunidade de desenhistas interessados em produzir e compartilhar suas inspirações. E sabe o que move este grupo a se reunir e desenhar? A gente percebe, quando começa a se encontrar continuamente, que modifica a nossa relação com o desenho, modifica a nossa atitude em relação a persistir. A gente, para fazer o desenho único e lindo e maravilhoso, a gente fez 300 sketches antes. É uma escola ao ar livre, né? É uma escola que é fundamental. Acho que por isso que a gente quer se encontrar continuamente. O movimento é global e inclui participantes das mais diversas áreas. Ele foi criado pelo espanhol Gabriel Campanário e conecta pessoas que gostam de desenhar com um viés de recordação, ou seja, para captar a essência do momento. Quando você começa a desenhar a cidade, você começa a olhar ela com olhos mais carinhosos, assim. Eu mesmo, que sou curitibano da Gema aqui, até disse numa entrevista ontem que eu conheço muito mais Curitiba nos últimos 3 anos que eu pratico essa modalidade do que eu conheci a minha vida inteira. Você começa a olhar cada centímetro, onde é que dá para desenhar, olha que lindo, olha que bacana. Curitiba sediou o primeiro encontro de sketchers brasileiros e o resultado desta união pode ser visto nas páginas do livro Sketchers do Brasil. Foram selecionados 51 artistas para traçar um panorama desta arte urbana no país. A gente achou que era uma ocasião que era propícia para a gente lançar também o livro, porque na Europa e nos Estados Unidos tem toneladas de publicações sobre Urban Sketchers, tanto em grupos quanto individuais, né? Então a gente vamos fazer esse livro. Aqui em Curitiba, vários lugares já foram alvo do trabalho dos sketchers. Mais do que retratar cenas do cotidiano, os desenhos captam a essência da cidade e ajudam na preservação da memória. Não é só a memória da cidade, é a memória do teu dia a dia, do teu cotidiano, né? Memória dessa entrevista aqui que a gente desenhou, é a memória desses momentos. E por isso também uma característica bem importante do Urban Sketchers é o sketch de viagem. E todo mundo que já um dia viajou com um caderno de desenho sabe quão menos a gente fotografa e mais a gente desenha. Porque a gente acaba preservando a memória dessa viagem, a memória dessa cidade, a memória desse lugar com os desenhos. Vira nossa história registrada ali. E se engana quem pensa que é preciso ter habilidade. Esta modalidade é democrática, tanto que qualquer meio serve para fazer o desenho. A técnica ela é muito flexível, né? Assim, cada um escolhe uma. E o sketch ele é muito democrático, né? Então, você pode desenhar num guardanapo, com uma canetinha, né? Se tiver um sulfite com um lápis, já resolve, né? Então, é bem bacana. E os resultados são muito bons, né? Permite vários resultados interessantes, independente da técnica. E os resultados são bons mesmo. Em poucos minutos de entrevista, o nosso momento foi captado pelos caderninhos dos sketchers. E falando em desenhos, o artista carioca Daniel Murgel trouxe a Curitiba a exposição Desenhos e Objetos, que faz um diálogo entre os objetos e seus rascunhos, mostrando que nem sempre aquilo que pensamos é o que sai do papel. De um lado, desenhos despreocupados com a estética de croquis. Do outro, os objetos propriamente ditos, que não são a representação idêntica de seus projetos. Um grande caderno de rascunhos que possibilita ao visitante uma desconstrução poética.
A realização ela tem um peso da gravidade só para começar, né? E o desenho ele tem aquela leveza da imaginação, quase como que um espaço sem gravidade, né? E sempre gostei. Aí eu comecei a gostar muito desse diálogo, de botar a construção diante do desenho. Eles nunca aconteceram simultaneamente, então sempre preservam uma certa distância entre eles, né? O Altarzinho do Erro, uma das instalações que compõem a exposição, revela a liberdade de criação no processo de Daniel. A ideia aqui é trazer uma reflexão sobre a vida e o quanto podemos aprender com os nossos erros. Com muito humor, o artista traz as obras para a Galeria Iabacatu. Daniel sempre gostou de charges e apenas quando entrou na faculdade se deparou com a possibilidade de transitar no universo da arte contemporânea. Na exposição Desenhos e Objetos, a inspiração veio também da convivência nos canteiros de obra com o pai, que é arquiteto. Comecei a perceber que com os meus projetos, a partir dessa época, a arquitetura começou a surgir como um mecanismo bem psicológico mesmo, que eu resgatei da minha infância, pelo fato do meu pai ser arquiteto, meu avô também era, eu convivi muito nos canteiros de obra, então eu comecei a perceber que esses motivos começaram a surgir nos meus planos e nos meus desenhos, então eu resolvi levar adiante e começar a construir essas coisas, né? Chegamos ao fim de mais um Caldo de Cultura. Você já sabe, né? Para ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação é só acessar as nossas mídias sociais. Na semana que vem você tem um encontro marcado comigo aqui no Caldo de Cultura. Até mais!